Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, postando esse vídeo um pouquinho mais cedo, porque hoje tem jogo da seleção. Quero saber o seu nível de animação para esse jogo. Eu acho que esse jogo a gente vai fazer o terceiro jogo. É um jogo que o Brasil está meio classificado. Eu acho que de Copa do Mundo, esse terceiro jogo da fase de grupos, como o Brasil empatou o primeiro e ganhou o segundo, acho que é o mais tranquilo, né? Assim, mais tranquilo de assistir. Pode até definir que vai primeiro, segundo, pode até ficar em terceiro do grupo, mas não acredito que vai ficar em terceiro. Então o Brasil já está mais ou menos com uma trajetória encaminhada aí e o adversário de hoje não é também essa potência toda aí. Mas a Copa tá legal, né? Tá ficando legal. Embora tenha tido muito mais 0-0 do que eu imaginava, mas estão tendo jogos legais aí. A Copa vai engrenando, vai curtindo. Mas hoje eu queria falar com vocês ainda, repercutir sobre a história do Arboleda, que eu vi muita coisa, umas atrocidades assim que eu vi, Eu não tô falando de opinião, não, tá? Opinião você pode ter a sua, não tem problema nenhum. Eu tô falando da falta de respeito com a opinião dos outros. Gente querendo aparecer, os vendidos de sempre aparecendo. É nojento. Mas eu não vou falar sobre isso porque a gente não pode perder tempo dando bola pra essa gente, pra esse tipo de gente. Eu participo de um grupo de WhatsApp com uns amigos muito próximos e eles mostraram um post de algum imbecil aí um caráter extremamente duvidoso que postou, e aí eles estavam indignados. Eu falei, gente, vocês estão dando muita importância para essa pessoa, esse cara não vale nada, não perca o tempo discutindo. E eu faço questão de fazer isso na minha vida, assim, de aos poucos, e isso, na verdade é uma frase assim, escolhendo as batalhas, escolhendo com que você vai brigar, e escolhendo com quem você vai argumentar, você vai discutir, porque sinceramente, eu até conversei com um amigo meu desse grupo, fora desse grupo, falei pra ele falou, o que você acha dessa opinião desse cara? Olha, ele tá desmerecendo um outro jornalista da profissão e tal. Eu falei, cara, eu tenho tanto problema pra resolver na vida, não é tanto problema, eu tenho tanto desafio, eu tenho tanta coisa pra pensar, eu tenho tanta preocupação, assim, tanto assunto na minha cabeça, não preocupação, tanto assunto na minha cabeça, que eu não vou deixar que a opinião deste imbecil ocupe um espaço na minha cabeça, assim, eu vou discutir, eu vou falar, eu vou repostar, Não, eu procuro focar no que é importante. Mas eu acho que é importante sim a gente discutir essa situação do Arboleda, inclusive lembrando que é muito legal ver os comentários, porque embora tenha gente que queira aparecer, que fala, a gente sabe, mas tem muita gente que me lembra de outras situações, me mostra outros lados, outras que eu não tinha pensado. E eu acho isso legal, porque gente que pensa diferente de você e respeita a sua opinião, dependendo do assunto, ela engrandece o seu conhecimento. Você aprende mais com pessoas que pensam diferente. Por isso que eu gosto de conversar com gente que pensa diferente de mim, porque diz que respeite a minha opinião, porque se não respeitar eu não escuto. Mas porque você fala, não tinha pensado nisso, caramba, eu não tinha pensado nisso. E aí à noite veio o depoimento do Arboleda. Eu tava em casa, eu tava vendo o jogo da Copa, eu não tava prestando atenção no celular, mas eu recebi um WhatsApp de um amigo falando, esse depoimento do Arboleda me deu nojo, vergonha alheia, não sei o que. Aí que eu fui ver o que o Arboleda tinha falado. E é sobre isso que eu quero falar com você. E do presidente Bochecha Vermelha, que agora até o nosso presidente é Bochecha Vermelha, porque toma tapa na cara e acha tudo lindo, e acha que tá tudo maravilhoso. A bochechinha do velhinho tá em chamas, assim, tá vermelha, que agora até o nosso presidente é a Bochecha Vermelha. Antes, só um recadinho da Zero Marketing Brasil, para você conhecer sobre aplicações. Redes sociais, você clica na descrição do vídeo, tem 2 links. Um do YouTube, da Zero Marketing Brasil, e outro do Instagram. Aí você dá uma pesquisada lá, conhece sobre aplicação, investimento, e a Zero Marketing Brasil te ajuda nessa função aí, tá? O Arboleda falou... Bom, antes de falar do que o Arboleda falou, uns amigos do canal me lembraram que o São Paulo não é, dessas gestões podres, né, que a gente teve recentemente, não é a primeira vez que o São Paulo abre as pernas para quem prejudica o clube, para quem desrespeita o clube, para quem não tá nem aí pro clube. Não é a primeira vez. E lembraram de 2 casos, lógico que tem mais, mas lembraram de 2 casos.
O do Milton Cruz, que o São Paulo recebeu de braços abertos, depois dele ter colocado o São Paulo no pau com o processo trabalhista, o maior processo trabalhista da história. Ele colocou o São Paulo no pau querendo receber, porque ele queria ganhar não sei o quê. E o São Paulo recebeu ele de volta, né? Para agradar o Muricy, que o Muricy também queria. Aceitou o Milton Cruz de volta e tá lá até hoje, o mesmo cara que fez isso com o São Paulo. E aceitou o Oscar também, que a gente não pode esquecer da maneira que o Oscar saiu, processando o clube. Então, é o que eu falo para vocês, dessas gestões podres, que é tudo farinha do mesmo saco, todos eles são iguais. Aidar, Leco, Casares, Macis, é tudo farinha do mesmo saco. Até porque eles são do mesmo grupo político, eles têm afinidades, né? Eles trabalham juntos. O Casares está aí desde a época do Aidar, então é o mesmo grupinho que está destruindo o São Paulo, não é por acaso. Não é que entrou uma gestão e destruiu, entrou outra e destruiu. Não, esses caras juntos, eles estão destruindo o São Paulo há quase 20 anos. Então, por isso que essas atitudes se repetem, essas humilhações que esses caras se sujeitam se repetem. E por isso que o São Paulo continua nessa draga, por isso que não sai do buraco e continua cavando, porque é uma característica dessas gestões, dessas pessoas que estão lá comandando o clube, eles têm várias características que fazem com que o clube esteja sendo destruído há tantos anos. Uma dessas é aceitar tomar tapa na cara, uma dessas é ter a bochecha vermelha. Mas eles são machões para processar torcedor, isso aí eles são machos, isso aí eles são guerreirinhos para processar torcedor. Mas o que acontece dentro do clube, os infindáveis tapas na cara que esses caras levam, eles aceitam numa boa. E agora a gente tem um presidente bochecha vermelha, o novo apelido do Macis é o presidente bochecha vermelha, que toma tapa na cara, cuspida na cara e aceita tudo normalmente. Só que com o torcedor ele é machão, com o torcedor ele processa. Lembra que ele bateu boca com o torcedor no Canindé, quando o São Paulo jogou lá? Ele é machão. Mas lá dentro do clube, quando ele tem que tomar as atitudes, é pianinho, é um gatinho. Ele é gatinho e aceita tapa na cara. E aí o tal do Arboleda fez um pronunciamento que eu vou falar, isso é uma questão, é uma opinião, é pessoal, isso é opinião. Você pode concordar ou não concordar. Se você respeitar a minha opinião, eu respeito a sua. Se você não respeitar, eu não respeito a sua. Eu não acredito em uma palavra do que o Arboleda falou. Em uma palavra. Ele veio com uma história, gente, o que mais me deixou indignado nesse depoimento, abre aspas, estava praticamente passando por um momento de depressão, fecha aspas. O que seria praticamente passando por um momento de depressão? Quando você fala isso, você coloca no mesmo balaio de milhões de pessoas que sofrem com essa doença seríssima, como o Alisson sofreu, né? O Alisson sofreu. Que não tinha nada a ver com rede social, não tinha nada a ver com tristeza, né? É uma doença, isso é uma doença. Ele estava praticamente passando por uma... Ele joga para enganar, na minha opinião, para enganar os mais bobões. Tá vendo? Não pode falar. Então agora não pode falar nada. Então você não pode criticar nada, porque ele estava praticamente passando por um processo de momento de depressão. Só que aí eu acho estranho. Sabe por que eu acho estranho? Porque nesse momento de depressão, ele disse que queria ficar sozinho, que ele não tem nada contra ninguém, que ele estava num momento ele queria ficar sozinho. Engraçado que mesmo nesse turbilhão de emoções da cabeça do Arboleda, ele se reapresentou no último dia do prazo que o São Paulo tinha para entrar com justa causa, que eram 30 dias de abandono de emprego. Você vê, né? É uma doença, para ele, foi tão seletivo, foi tão especial, essa praticamente passando por um momento de depressão, foi tão especial que nesse momento tão difícil da vida dele, ele falou, opa, peraí, se eu faltar mais um dia, os caras vão usar justa causa lá, então eu vou voltar pro Brasil, vou me apresentar. Aí, pra mim, de novo, isso é uma opinião, é lógico que o Bochecha Vermelha, o presidente Bochecha Vermelha, mandou ele gravar esse vídeo aí. Aí, fala aí que você pede perdão pra diretoria também, viu? Fala aí. É lógico, gente. Por que ele não pediu perdão antes? Ele pede perdão depois de ser reintegrado? É só no São Paulo que acontece isso. Então o moleque vai mal na escola, a mãe tira o videogame dele. Aí... a mãe tira o videogame, ele esperneia, ele briga, xinga. Aí a mãe, Bochecha Vermelha, entrega o videogame de volta pra ele. Ele começa a jogar o videogame, aí que ele pede desculpa. Mãe, eu peço desculpa porque... Você vê como é surreal isso? O cara pedir desculpa depois que foi reintegrado. O cara não pediu desculpa pra ser reintegrado, ele pediu desculpa depois.
Porque é lógico que esse presidente bochecha vermelha, esse perdido desse presidente, que é a farinha do mesmo saco, lógico que ele falou pra ele gravar esse vídeo, pra ver se passa um pano pra enganar os bobinhos, pra enganar os ingênuos da torcida do São Paulo. E engana muita gente, engana muita gente. Muita gente acreditou, ficou com pena, tá com peninha. Agora ele é um coitadinho. O Arboleda é um coitadinho, pra muita gente ele é um coitadinho. É muito engraçado porque também nesse momento todo de depressão que ele tava, não é depressão, praticamente passando por um momento de depressão, ele quis acionar o São Paulo, acusando o São Paulo de deixá-lo fora dos treinamentos, né? De segregação, lembra? Que ele queria entrar com processo com o São Paulo. Você vê que mesmo nesse turbilhão de emoções, o consciente Arboleda pensou em tudo isso. Pensou em voltar no prazo certo para não dar justa causa, pensou em processar o São Paulo por segregação, mas agora que ele foi reintegrado, ele está arrependidíssimo, ele não tem nada contra ninguém da diretoria, ele não tem nada contra a torcida, só faltava ter, né? Ele não tem nada contra os companheiros. Cara, é surreal, é surreal. Eu acho que algumas coisas que acontecem no São Paulo se normalizou tanto. As barbaridades no São Paulo foram tão normalizadas. É tudo. É assim mesmo, é o São Paulo. Vai assim. Foi tão normalizado que os caras têm a cara de pau de fazer com que o jogador grave um vídeo constrangedor desse. E tem gente que cai nessa história, gente. Claro que tem os caras que têm os interesses em defender. Isso aí tem. O cara não acredita nisso, mas ele tem determinados interesses que pra ele é bom defender. Pra ele é bom defender, como tem gente que já defendeu o Rui Costa, tem gente que... É interessante pra esses caras defender, é um jogo de interesses. Então, eu posso até não pensar nisso, mas pra mim, de algum jeito, vai ser bom se eu defender. Então eu vou defender. Pra mim, pros meus interesses, vai ser bom se eu acusar, se eu bater em quem cobra o Arboleda. Então eu vou nos meus interesses. Esses eu não respeito, obviamente que não, mas eu até entendo, porque agem por interesses escusos, fica a seu critério decidir. Mas esses eu até entendo. Agora o cara que acredita nisso, que fala, coitadinho, né? Ele tava tão triste, ele ficou 3 meses afastado, ele tava tão triste, ele tava praticamente passando por um momento de depressão. É isso. Eu sei que essa opinião que eu tenho é impopular, Eu sei que vai vir um monte de gente me atacar aqui. Nem aí, mais uma, menos uma campanha pra me ferrar, pra me cancelar, né? Que agora a palavra é essa. Tô nem aí. Eu tenho a minha opinião e a minha opinião não vai mudar. Não vai mudar. Absolutamente não vai mudar. E eu não acredito em nada do que esse cara falou. Não acredito em absolutamente nada do que esse cara falou. Agora, se você acredita, bom... Eu acho você ingênuo, me permita ter esse sentimento. Eu acho você ingênuo. Se você acha que ele realmente está muito arrependido, que ele estava tão confuso, mas dentro dessa confusão mental ele achou os mecanismos ali de interesse dele. Me desculpe, mas eu fico... Mas é isso, gente, é isso. Vamos lá, ó, amanhã tem o nosso boletim às 11, vamos correr para ver o Jogo do Brasil. Ó, tem uma novidade da GoCase legal para você. No link que está na descrição do vídeo, atenção, no link que está na descrição do vídeo, já está o desconto do cupom GOLBAROLO já incluído. Então é um link diferente que eu vou colocar para você na descrição do vídeo. Corre lá, aproveita, usa os cupons, usa o cupom, entra no link, se divirta, tem um monte de produto legal da GoCase. Hoje tem Jogo do Brasil, vamos no Joga do Seu Jeito, produtos licenciados, hein? Não esqueça disso. Certo, meus queridos? Então voltamos amanhã, nosso Pix está aí, se você quiser nos ajudar. A gente está aí para você ajudar no crescimento, no fortalecimento da mídia alternativa. Certo, meus amigos? Fiquem com Deus, forte abraço. A gente se encontra amanhã às 11 da manhã. Tchau, tchau.